Então, essas são as duas expressões que nós chegamos para determinar como ocorre a rotação de um fluido, ou seja, a vorticidade ou a mudança de vorticidade com o tempo. Na equação 2, a gente tem aí a equação da vorticidade em coordenadas cartesianas, e na equação 5 a gente tem a equação da vorticidade em coordenadas isobáricas. Aqui, ó, a gente está olhando essa expressão número 2 em termos de mudança lagrangiana da vorticidade absoluta, e aí ela é função de um termo de divergência também, um termo de inclinação ou torção e um termo de solenoide. Tá? E um termo de solenoide. Aqui na equação 5 nós temos a variação, o formato dessa equação aqui ela está em termos de variação local da vorticidade relativa com o tempo, sendo igual a soma dos termos de advecção horizontal de vorticidade absoluta, advecção vertical de vorticidade relativa, um termo de divergência e um termo de inclinação ou torção. Se vocês lembrarem lá da relação entre vorticidade relativa, a relação entre a derivada total e derivada local, isso aqui é o d t mais, né, se você pega esses dois termos aqui e coloca para o outro lado da equação, vai ficar o mais v escalar gradiente de zeta mais f mais o ômega d de zeta d de p. Isso tudo vai te dar esse termo aqui, ó, ddt de zeta mais f. Então você pode naturalmente transformar esse termo aqui, somado com esses outros dois, num ddt de zeta mais f. Tá? Então, no final das contas, esse termo número 2, na verdade, essa equação número 2 poderia ser, por exemplo, convertida também num formato onde estaria sendo avaliado a variação local da vorticidade relativa com o tempo. É só tirar os termos de advecção de vorticidade absoluta daqui de dentro e também o termo de advecção vertical de vorticidade relativa. E aí a gente teria as duas equações no formato de d de zeta, d de t. Ou a quinta também pode ser convertida em ddt de zeta mais f, ou seja, no formato lagrangiano da vorticidade absoluta. Aqui, ó, a gente pode escrever assim, como eu estava falando antes para vocês. Se vocês colocarem esses dois termos aqui para a esquerda da igualdade, a gente vai ter o ddt de zeta mais f, sendo igual a 1 menos zeta mais f dividido vh, que é o termo de divergência, mais o termo de inclinação ou torção. Ou seja, a 5 eu posso reescrever ela no formato que está aqui na 6, onde a gente está avaliando a variação total da vorticidade absoluta seguindo o movimento, ou seja, a variação lagrangiana dessa vorticidade absoluta seguindo o movimento. E essa variação lagrangiana da vorticidade absoluta seguindo o movimento, ela é dada por uma soma entre dois termos, que é um termo de divergência e um termo de inclinação ou torção, que eu mostrei como esse termo ele produz a mudança da vorticidade relativa ou da vorticidade absoluta. Eu mostrei isso na aula passada. E aí, a gente pode simplificar um pouco mais ainda essa expressão número 6. A gente pode aplicar uma análise de escala, tá? Na verdade, na equação número 2 e na equação número 6, porque elas têm as mesmas propriedades físicas ou dinâmicas para a produção de variação da vorticidade absoluta, seguindo o movimento. E aí, quando a gente utiliza aqueles valores típicos para sistemas sinóticos de média latitude, os valores típicos que eu estou me referindo são os valores de U, de V, de W, né? U e V são da ordem de 10 metros por segundo, W da ordem de 10 a menos 2 metros por segundo, o H, que é a escala de espessura ou a escala de altura dos sistemas sinóticos de média latitude, que é da ordem de 10 km, o L da ordem de 1000 km, o termo de advecção, que era, não estou lembrando aqui qual era o termo, será H sobre L, alguma coisa assim, desculpem, mas termo de escala advectiva, que era da ordem de um dia ou pouco mais de um dia,
a variação da densidade na horizontal. Então, utilizando aqueles valores, tá? E embutindo esses valores dentro dessas expressões, a gente pode chegar numa expressão mais simples, numa expressão com menos termos para a determinação da variação da vorticidade absoluta com o tempo. Tá? E aí, fazendo essa análise de escala, vocês podem dar uma olhada como essa análise de escala foi feita para cada um desses termos, olhando o livro do Holton, tem isso, tá? Capítulo 4 do livro do Holton, lá no final da parte de vorticidade, no capítulo de vorticidade, de circulação e vorticidade, você vai encontrar isso, eu recomendo. E aí você chega numa expressão que é dado por dt de zeta mais f, ou d neta dt, né, igual a um menos f dividido v. Inclusive, nessa análise de escala, o f, que tem a ordem de f0, ou seja, f0 é um f para 45 graus de latitude, ele tem uma ordem de magnitude de 10 a menos 4, 5 a menos 1. O zeta, que é a vorticidade relativa para sistemas sinóticos de média latitude, ele tem uma ordem de magnitude menor que f, ou seja, ele é da ordem de 10 a menos 5, segundo a menos 1. Então, f é maior. Tá? Então, por isso que o zeta, nesse caso, não está aparecendo aqui. Há casos em que esse zeta, essa vorticidade relativa ali em sistemas sinóticos de média latitude, pode chegar à mesma magnitude do f. E aí, nesses casos, a gente não considera. Mas, para a simplificação, para a interpretação aqui da gente, a gente vai considerar que o zeta tem uma ordem de magnitude, né, a menos do que o f, e aí só aparece o f aqui nessa soma, no resultado dessa soma. Então, a gente vai ter o menos f de VH, ou seja, a divergência ponderada pelo parâmetro de Coriolis. E aí, a gente vem para algumas interpretações. Então, a equação 7 mostra que a rotação de um fluido, né, a variação da vorticidade absoluta ou da sua vorticidade relativa, é função da divergência ou convergência de massa. Então, há algumas condições na atmosfera em que você pode ter convergência ou divergência. Essa convergência ou divergência está muito fortemente associada às condições de tempo. Em média, tem na região tropical, principalmente na região tropical, isso daí acontece, mas é muito forte em latitudes médias. Essa relação entre a divergência ou convergência com condições de mudanças de tempo. Tá? Então, a partir da equação da continuidade, a gente vê a equação da continuidade, né? Já no caso de um fluido homogêneo e incompressível, aqui você pode imaginar que o dρ dt, né, derivada total da sua densidade, da densidade do fluido é igual a zero, não muda no tempo, não muda no espaço, e também tem outras características aqui, tá, de não mudança da velocidade do vento horizontal na vertical. Tá? Então, para esse caso, vamos aqui, a partir da equação da continuidade, né, notar que a divergência ou convergência produz subsidência ou ascensão do fluido. Então, aqui a gente tem que o div de VH, né, a equação da continuidade. 8 representa a equação da continuidade para uma condição de fluido homogêneo e incompressível. Tá? Então, a gente tem aqui que o div de VH é igual ao menos dρ de W, dρ de Z, onde esse W é a velocidade vertical. Tá? Então, quando W é positivo, você tem movimento vertical ascendente. Quando W é negativo, você tem movimento vertical subsidente. Então, menos dρ de W, dρ de Z é igual a div de V. Então, a gente pode tirar algumas informações dessa relação. Né? Inclusive, tem umas partes, a vorticidade, né? O assunto vorticidade, que você pluga, né, automaticamente 8 com 7, né? Aqui, ó, você tem div de V, né? Então, div de V, você poderia substituir esse div de V por menos dρ de W, dρ de Z. Aí você teria uma equação da mudança lagrangiana da vorticidade absoluta em função de variação da velocidade vertical com a altura, por exemplo. Tá? Mas vamos tentar interpretar primeiro essa relação aqui, 8. Então, o aumento de W com a altura, né? Se
o W está aumentando com Z, a gente vai ter que o dWdz ele é positivo. Ele sendo positivo, esse div de V aqui vai dar negativo. Então, essa variação positiva de W com Z está associado à convergência. Então, div de VH é negativo. O oposto acontece quando se tem diminuição de W com altura, ou seja, derrom de W derrom de Z negativo, ou seja, à medida que Z aumenta, a velocidade vertical está diminuindo, e aí você tem um dWdz negativo, e dWdz negativo está associado à divergência. Então, se vocês lembrarem daquela figurinha que eu coloquei, que era uma figurinha do Holton, né, que você tinha lá um sistema cilíndrico, limitado na parte inferior por uma superfície isentrópica θ e limitado na superfície superior por uma superfície isentrópica θ mais Δθ. Tá? Então, em alguns momentos, aquele sistema cilíndrico ele estava mais achatado e no outro momento ele estava mais alongado. Tá? Então, você pode ter essa relação entre esse encurtamento e esse alongamento dessa coluna, associando isso com a taxa de rotação. Então, a gente via que quando o cilindro ele era mais achatado, que a área dele, vamos dizer assim, na superfície ele aumentava, tá? Aí você tinha uma redução daquele spin, né, daquela rotação. E quando esse fluido ele alongava, ou seja, a superfície isentrópica alongava, a área ali, superior, né, estou me referindo à parte circular, ela diminuía. E aí, com a redução daquela área superior ali, quando o sistema estava mais alongado, o giro era mais rápido, que eu tinha até comentado com vocês sobre esse efeito bailarina. Ok? Então, você pode associar essa taxa de rotação do seu sistema com o alongamento ou o encurtamento dessa área cilíndrica, por exemplo, tá? Com a espessura do fluido. Então, quanto mais espesso é o fluido, menor era aquela área A da superfície desse cilindro, a superfície que eu estou me referindo à superfície superior, que era aquela região circular, e aí o cilindro girava mais rápido. Tá? E quando havia diminuição da área superficial associada ao achatamento daquele cilindro de ar, aí você tinha uma rotação mais fraca. Então, a gente tem como relacionar esse alongamento com o dWdz, por exemplo, positivo, e o achatamento com o dWdz negativo. Tá? Eu não vou entrar muito nessa discussão, mas o importante aqui é você entender que a gente pode associar essa mudança na taxa de rotação do fluido, ou seu ddt de zeta mais f, ou ddt de neta, com essa parte de divergência e convergência e alongamento e achatamento dessa coluna de fluido. Então, a gente vai seguir aqui em frente. Tá? Então, a partir de 5, então 5 é essa expressão aqui, ó, note que a variação local de zeta depende da divergência do fluido. Eu tinha mostrado para vocês em algum momento também que essa divergência tinha a ver também com a redução da área ou expansão da área. Então, quando você tinha um caso de divergência, a área daquela região circular aumentava, e aí como você tem uma vorticidade igual a circulação sobre área, zeta igual a c sobre a, então quando a área aumenta, o zeta diminui, gira mais devagar. Tá? Quando a área diminui, e isso está associado à convergência de massa, o zeta aumenta, porque a área diminui, você tem zeta igual a c sobre a. E aí, essa divergência, ela é um processo que está fortemente associado à mudança dessa vorticidade relativa com o tempo, do jeito que eu estou mostrando aqui nessa expressão. Então, aqui a gente tinha a equação 5, que mostrava a variação local da vorticidade relativa, tá? E a dependência dessa
dessa mudança da vorticidade relativa com o tempo. Okay? Então aqui está em termos de transportes horizontal e vertical, nesse caso transporte horizontal de vorticidade absoluta, transporte vertical de vorticidade relativa, um termo de divergência e um termo de inclinação ou torção. E aí eu posso escrever essa expressão dessa forma. Aqui a gente pode assumir que o termo de inclinação é um termo desprezível, porque ele não é zero, mas ele é desprezível quando você faz análise de escala. E aí você pode ficar com a expressão dessa forma aqui, ó. O d-ROM de zeta, d-ROM de t, ok? Estava aqui anteriormente, menos v escalar gradiente de zeta mais f, que é o transporte horizontal, ou a advecção horizontal de vorticidade absoluta. O termo menos ômega d-ROM de zeta, d-ROM de p, quando você faz uma análise de escala, esse termo vai para alguma coisa da ordem de 10 a menos 10 ou 10 a menos 11 unidades de transporte vertical. Tá? E aí ele pode sumir também dessa equação. Se você reparar aqui, ó, a gente manteve, por exemplo, o zeta, né, a vorticidade relativa. Lembrando que eu falei para vocês anteriormente, alguns slides atrás, que quando se fez análise de escala, esse zeta sumiu, ele tinha a ordem de 10 a menos 4, perdão, de 10 a menos 5, e o f tinha a ordem de 10 a menos 4, para a média latitude. Nesse caso, a gente está considerando que o zeta, vorticidade relativa, no termo de divergência, okay? E também aqui no termo de transporte, ele não é desprezível. Tá? Ele tem ordem de magnitudes semelhantes, similares a f. E eu posso transformar esse termo aqui numa derivada total. Né? Mas, para simplificação, para a gente entender como se dá essa variação local aqui da vorticidade relativa com o tempo, vamos manter essa expressão dessa forma, do jeito que está aqui, ok? E fazer algumas considerações para o termo de divergência, porque é esse termo de divergência que vai de fato produzir mudança. Ele é o termo mais importante para a produção de mudança da vorticidade relativa, tá? Para sistemas sinóticos de latitudes médias. Então, vamos fazer a primeira consideração aqui para o caso do hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, a gente vai considerar que a soma de zeta mais f, a gente vai olhar só o termo de divergência influenciando a tendência da vorticidade relativa localmente, em coordenadas isobáricas. Então, ó, considerando que a soma de zeta com f é positiva, então a gente sabe que no hemisfério norte o f é positivo, e para eu garantir que essa soma aqui vai ser positiva, eu vou considerar uma vorticidade relativa inicial positiva também. E vorticidade relativa positiva no hemisfério norte tem a ver com circulação ciclônica, com vorticidade ciclônica. O sistema está girando no sentido anti-horário. E sistemas que giram no sentido anti-horário de escala sinótica, por exemplo, no hemisfério norte, estão associados a sistemas de baixa pressão, tá? Ou ciclones. E aí a gente considera aqui, ó, zeta mais f sendo positivo, tá? Para um caso onde haja divergência de massa, ou seja, onde haja div de v positivo, então você vai ter positivo aqui e negativo do termo. E aí o teu d-ROM de zeta, d-ROM de t, a gente está levando só em consideração o termo de divergência para essa análise, ele vai apresentar uma variação negativa. Ou seja, para o caso onde há divergência de massa no hemisfério norte, considerando que zeta mais f seja positivo, o d-ROM de zeta, d-ROM de t vai ser menor que zero. Ou seja, com o passar do tempo, localmente, vai haver uma diminuição da vorticidade relativa. Ok? Vai haver uma diminuição da vorticidade relativa. Então, d-ROM de zeta, d-ROM de t é negativo. Isso significa que há, com o tempo, uma redução do zeta. Não vão dizer que o zeta é negativo, tá? Pelo amor de Deus. Porque você está olhando uma tendência da vorticidade relativa e não calculando a vorticidade relativa em si. A vorticidade relativa em si você calcula ali por aquele termo d-ROM
de V d de x menos d de u e d de y. Você calcula o valor. Aqui você está determinando a tendência, o que está acontecendo com a vorticidade, que é uma medida, por exemplo, do giro ali, do sistema que a gente está avaliando, da intensidade desse giro, pontualmente dentro daquele sistema, e não calculando o valor absoluto de zeta. Estou vendo o que está acontecendo com zeta com o passar do tempo. Ou seja, então se a gente assumiu que o zeta inicialmente era positivo, então a gente já estava dizendo, olha, naquela parte que está sendo avaliada, essa divergência e essa tendência de zeta com o tempo, já existe uma rotação positiva, ou seja, já existe um sistema ciclônico, por exemplo, tá? Com uma determinada intensidade. Só que com o passar do tempo, onde está havendo divergência de massa nessa região, com o passar do tempo, o que vai acontecer? O zeta vai diminuir. Se o zeta vai diminuir, aquele sistema está se tornando menos ciclônico. Okay? Está se tornando menos ciclônico. Aí você pode considerar, professor, posso considerar o zeta igual a zero para essa análise? Pode, não tem problema. Zeta igual a zero, você tem ali um escoamento, por exemplo, que ele não é ciclônico nem anticiclônico. O F é negativo, tá? E o termo de divergência é positivo, então negativo com negativo, F negativo, negativo, aqui vai ser positivo. Então, a gente vai ter... Espera que eu me enrolei aqui, tá, pessoal? Deixa eu só refazer isso aqui para vocês. O F é positivo, tá? Podem me interromper quando eu falar essas abobrinhas. Tá? O F no hemisfério norte é positivo. Tá? Então, se o zeta for igual a zero, esse termo aqui, zeta mais F, zeta igual a zero, o F vai ser positivo. Tá? Então, positivo com negativo dá negativo, com a divergência aqui é positiva, isso aqui vai ser negativo. Então, nesse caso, vai haver também essa tendência negativa, então o escoamento, que era igual a zero, por exemplo, naquela área, uma vorticidade relativa era igual a zero, e ela apresentou uma tendência negativa, então aquela área onde está sendo avaliado essa vorticidade relativa, ela vai apresentar uma rotação anticiclônica. E daí a vorticidade relativa dela vai ser anticiclônica. Tá? Então vocês têm que ficar bastante atentos a isso. Tá? Então no hemisfério norte, a divergência vai produzir variação negativa de zeta ou uma tendência de vorticidade relativa anticiclônica. Tendência. E aí, como é que seria no hemisfério sul? Será que a divergência que ocorre no hemisfério norte, divergência de massa que ocorre no hemisfério norte, e que produz vorticidade relativa anticiclônica ou tendência anticiclônica, também vai produzir a mesma coisa para o hemisfério sul? Então vamos ver aqui. Então, no hemisfério sul, vamos considerar que o zeta mais F é negativo. Então, o F no hemisfério sul ele é negativo. Ok, então a gente vai considerar uma vorticidade relativa negativa. No hemisfério sul, vorticidade relativa negativa está associada a giro horário ou giro ciclônico. Okay? Então você também está avaliando no hemisfério sul um zeta mais F, tá? Um sistema em que a rotação ela ocorre no sentido horário e tem a ver com vorticidade ciclônica. Você está avaliando ali uma produção de vorticidade ao longo de um sistema que está girando ciclonicamente, porque o zeta no hemisfério sul está associado à circulação ou vorticidade ciclônica. Então, zeta mais F negativo, divergência positiva. O que vai acontecer? Zeta mais F negativo, negativo com negativo vai dar positivo. Com esse positivo daqui, então você tem uma variação positiva de vorticidade relativa, quando você tem divergência de massa no hemisfério sul. E isso vai estar associado a uma vorticidade relativa anticiclônica. Tá? Então veja bem, o teu d de zeta, d de t no hemisfério sul, ele deu positivo, ou seja, você está tendo um aumento dessa vorticidade. Tá? Ou seja, o zeta positivo, vamos imaginar assim. Zeta positivo tem a ver com giro, por exemplo, no hemisfério sul,
também, o zeta positivo tem a ver com giro anti-horário. Giro anti-horário no hemisfério sul tem a ver com giro anticiclônico. Ou seja, aquele sistema que inicialmente tinha uma vorticidade ciclônica, com o passar do tempo, caso haja divergência de massa, está ficando menos ciclônico. A mesma coisa que está acontecendo no hemisfério norte. Tá? O lance aí está dentro da soma do zeta com F. Então, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, havendo divergência de massa, naquela região onde você está avaliando a tendência da vorticidade relativa, o que vai acontecer é uma diminuição da vorticidade ciclônica, ou uma produção de vorticidade relativa anticiclônica. Então, o oposto ocorre para o caso onde há convergência. O oposto ocorre para o caso... aqui eu só vou mudar aqui, ó. Só um minuto. Aqui é negativo. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui, ó. Isso. Então, o oposto ocorre também para o caso em que você tem uma divergência de massa negativa, ou seja, convergência. Então, assumindo essas mesmas considerações aqui no hemisfério norte e no hemisfério sul, para a soma de zeta mais F, se você incluir aqui uma convergência, esse sinal aqui vai trocar em relação à divergência, e aí, no caso em que há convergência de massa, você vai ter uma produção de vorticidade ciclônica ou uma redução da vorticidade anticiclônica, tá? No caso de convergência. E isso tem a ver com o que eu falei para vocês, né? O que eu mostrei também nas aulas anteriores. Quando você tem convergência de massa, aquela área onde você está avaliando a circulação, ela diminui. A área diminuindo, você vai ter uma rotação mais rápida. Tá? No caso, isso acontece no caso da convergência, ou seja, com convergência de massa e a área do circuito ali diminuindo, do sistema no formato cilíndrico que eu mostrei para vocês, vai acontecer o que com a área diminuindo na presença de convergência? O spin vai ser mais intenso, né? A rotação vai ser mais intensa, vai girar mais rápido o sistema e a vorticidade ela vai aumentar nesse caso. E a vorticidade aumentando no hemisfério norte tem a ver com o giro ciclônico. No hemisfério sul vai ter esse aumento também, só que esse aumento vai ser negativo, porque no hemisfério sul a rotação ciclônica tem a ver com o movimento horário. O movimento horário tem vorticidade negativa. Então, para esse movimento horário aumentar de intensidade no hemisfério sul, esse zeta tem que ficar mais negativo ainda. Ok? E ele vai girar mais rápido. Tá? Então, no caso de convergência, você tem esse aumento da rotação, e no caso da divergência, você tem redução dessa rotação. Tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá certo? Na hora que estiverem estudando, para poderem, caso numa avaliação esse tipo de explicação seja exigido, tá? Vocês têm que montar uma linha lógica na cabeça de vocês para explicar esse tipo de situação, porque podem perguntar para vocês, olha, explique como a divergência de massa ela produz mudança local da vorticidade relativa. Então tem que ter muito claro na cabeça de vocês o que a divergência pode produzir e a convergência pode produzir em cenários em que zeta mais F é positivo no hemisfério norte e zeta mais F negativo no hemisfério sul. Tá? Não adianta colocar palavras soltas numa explicação que aí não tem como considerar essas coisas, certo? Só deixar aqui um alerta, né? Quando eu passava as provas anteriores que tinha essa parte de explicação, eu até gostava de algumas coisas, porque eu via que o aluno apresentava, ele estava prestando atenção na aula, né? Eu fazia algumas perguntas e ele explicava exatamente, ele colocava exatamente muita coisa que eu falava, mas colocava de ordens não lógicas, né? Então, certos pedaços estavam certos, mas no todo, né, da resposta para aquele problema que foi perguntado não estava certo, porque ele pegava alguns pontos só e colocava ali. Então, não é bem assim.
Então, por exemplo, podem cair questionamentos do tipo, olha, explique como a divergência e a convergência de massa produzem mudança local da velocidade relativa. Então, não adianta ficar colocando pedaço de coisa explicada, por exemplo, na aula. Tem que entender uma lógica, fazer um parágrafo, descrever isso, estudar, e se cair, já sabe. Isso serve para tudo que eu expliquei aqui. Tá? Então, vamos lá. O que é que a gente pode concluir daqui? Que, independentemente de hemisfério, se você está no hemisfério norte, avaliando isso para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul, avaliando a tendência da vorticidade relativa em função da divergência de massa vai produzir tendência negativa de vorticidade relativa, tá? Ou tendência anticiclônica de vorticidade relativa, por exemplo, no hemisfério norte, e vai produzir tendência de vorticidade relativa positiva no hemisfério sul. Ou seja, divergência está associado à redução da vorticidade ciclônica e convergência de massa está associado a aumento da vorticidade ciclônica. No final das contas é isso. Okay? Tem mais partes de vorticidade onde a gente começa a assumir que a vorticidade relativa ela pode ser uma vorticidade relativa geostrófica. Okay? E aí essa vorticidade relativa geostrófica, a partir dela a gente pode expressar, derivar uma equação de d neta g, que é a vorticidade absoluta geostrófica em função do tempo, uma variação lagrangiana do neta g com o tempo, que a gente vai chegar lá desse ddt de neta g igual a zero, mostrando que a vorticidade absoluta ela é conservada seguindo o movimento. Mas eu não vou entrar nessa parte porque as implicações práticas delas são menores. Eu vou deixar a parte de entendimento da geostrofia para o próximo assunto que a gente vai seguir depois da nossa prova, e esse assunto sobre análise quase geostrófica. Tá? Então, toda essa parte de geostrofia eu vou deixar para depois. A parte de vorticidade, o primeiro conteúdo, né, que eu fiquei de mostrar aqui para vocês, na dinâmica 2, eu vou encerrar por aqui, certo? Eu vou encerrar por aqui e aí fechar esse ciclo do capítulo 1, ok? Fechar esse ciclo da dinâmica 1, porque esse assunto é visto em dinâmica 1, ok? É o que a gente vai ver depois, faz parte da dinâmica 2. Então eu vou finalizar aqui e aí eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi falado aqui.